Boa noite, gente. Então, nós estamos aqui para gravar como começar com doTERRA, né? Um início de uma jornada. Eu e a Cris vamos fazer várias reuniões para contar para vocês como começar. E eu estava contando que, assim, não tem uma fórmula mágica. A fórmula mágica é o PIPES, fazer o PIPES para sempre. E o que que é o PIPES? O PIPES é em inglês, que é preparar, que é prepare, né? Então, você se preparar fazendo a tua lista, pensando quem são as pessoas que podem trabalhar com você, quem são as pessoas que podem consumir o produto, que tem alguma conhecendo, né? Hoje nós vamos conhecer os 12 óleos principais, então, conhecendo os óleos principais que têm essas dores, né? Essa como que eu posso chamar assim, essa vontade de melhorar a saúde. Então, a gente vai pensar nesse sentido. Depois, a gente vai invite, que é convidar, né? Então, a gente vai convidar essas pessoas. Após a lista, a gente convida as pessoas. Depois que a gente convida, a gente present, que é apresentar. A gente apresenta para essas pessoas o que são os óleos. E aí, talvez você possa se perguntar, nossa, eu estou começando agora, eu não sei apresentar. Conte com seu upline. Conte com a pessoa que está com você, né? Peça a ela se ela pode apresentar pelo menos umas 2, 3 vezes e você vai observar como ela está fazendo, porque não tem segredo. Tá tudo pronto. Na doTERRA tá tudo pronto no site. Nós temos todos o conteúdo que a gente precisa para apresentar, mas às vezes a gente necessita de confiança, né? A gente necessita do uso dos olhos para falar com propriedade, para criar a nossa história. Então, a gente vai usar também do apoio, e isso que é legal na doTERRA, né? A gente se apoia porque nós também temos interesse que vocês cresçam, porque quando vocês crescem, nós crescemos, né? Então, é esse o sentido. Então, apresentar, você pode contar com seu upline no início e depois você vai fazer sozinho, porque vai virar muito automático no seu dia a dia, porque você vai falar, você vai perceber que você vai falar de óleos essenciais todos os dias, seja para uma pessoa, seja usando, seja nas redes sociais. Então, você vai estar sempre falando de óleos essenciais de alguma forma, tá? Depois de apresentar, vem o cadastro. O que é o cadastro? O cadastro tem muita confusão, porque tem gente que pensa, nossa, eu vou me cadastrar, mas eu sou obrigada a comprar todo mês? Não, você não é como cliente. Agora, se você é um consultor, sim, não é uma obrigação, mas é no sentido que se você não faz a sua ativação, você não está apto a receber comissões, né? Nós somos parceiros da doTERRA e a gente precisa também usar os produtos, né? Revender os produtos da forma como a gente achar necessário. Então, o cadastro é isso, é um login e uma senha que a pessoa vai poder adquirir através de um kit que ela compra ou através de óleos separados. Ela pode também pagar R$ 90 e adquirir esse login, essa senha, né? Não é pago R$ 90 cada mês que ela vai comprar. Esses R$ 90 ele é válido por 14 meses, tá? Após 14 meses é cobrado uma taxa de renovação. Se a pessoa quiser comprar novamente, né? Vamos supor, um cliente, ele comprou hoje, né? Aí depois de 6 meses ele comprou de novo. Aí depois de 8 meses ele quis comprar de novo. Aí venceu os 14 meses já, né? 13, 14 meses eu acho que é por aí. Bom, enfim, ele vai ter que pagar R$ 75, só que ele recebe um Peppermint de 15 ml, que custa R$ 119, né? Com o desconto ele custa R$ 119, ele recebe nessa compra. Então, é como se ele estivesse comprando um Peppermint por R$ 75, que o Peppermint é um óleo super coringa, que a gente sempre usa e a gente sempre está precisando dele. Então, eu nem encaro isso como um pagamento, porque eu recebo algo em troca que tem um valor menor, né? Então, é super interessante. Mas esse valor não é pago todo mês, a pessoa recebe um login, uma senha e escolhe os óleos que ela quer comprar já com desconto. Então, dependendo dos óleos que ela vai escolher, você vai perceber que vale mais a pena ela ter o cadastro, ela ser vinculada a você, porque é através disso que você também ganha, né, as suas comissões, e isso é importante também, a gente sabe, né, que a gente que tem um negócio, e a pessoa também imagina, né, quando a gente está vendendo para ela, que de alguma forma nós estamos ganhando alguma coisa, certo? E depois fazer o acompanhamento, depois do cadastro, é o acompanhar, que o acompanhar é muito importante, né? Era o que eu estava conversando com uma cliente agora há pouco, o nosso negócio gira em torno do pós-venda. Nada adianta você fazer uma venda maravilhosa uma vez só e não ensinar o seu cliente a usar.
o seu cliente não é especialista em óleos essenciais, por mais que ele conheça dos óleos um pouco, já ouviu falar, ele não sabe como começar. E é você que precisa dar a ele essas possibilidades para que ele se conecte com os óleos, coloque os óleos na saúde, né, na vida, na saúde, e volte a usar, e volte a comprar. Então, é disso que faz parte do nosso negócio. Então, isso que a gente precisa entender. O pós-venda é super importante. E o pós-venda é apoiar, é não ser chato, é mandar umas dicas de uso, perguntar depois de um tempo como que você tá, o que você sentiu. Ai, não senti muito. Eu nunca tive um cliente que usou e não sentiu nada. Eu já tive clientes que não usou e não sentiu nada. Aí não tem jeito de sentir. Mas clientes que usou não sentiu nada, eu nunca tive. Porém, algumas vezes a gente tem que ajustar a forma de uso, tá? Às vezes a pessoa precisa ter mais contato ou menos contato. Às vezes a pessoa acha muito forte o cheiro, menos forte, inalar direto, passar na planta dos pés, qual parte do corpo. Então, tudo isso a gente tem que estar por trás ajudando, tá? Então, é disso, o nosso negócio vai passar por isso. Então, como começar com doTERRA? Seguir o PIPES. Se preparar, que é o que nós estamos fazendo aqui também, além da lista, a gente também está se preparando, então aprendendo quais são os principais óleos, quais são os principais benefícios dos óleos que estão ali no kit inicial, porque sim, o kit inicial vale mais a pena financeiramente, tá? Para quem vai começar, às vezes tem mais de, não, crise respiratória, sono, parte metabólica, já colocou umas três coisas na mesa, o kit é a melhor solução, porque quando você coloca custo-benefício, ele sai bem mais barato. E os americanos fazem isso de propósito mesmo, eles são assim, eles querem que você experimente muito para que você se conecte, nem sempre. Eu, por exemplo, o lavanda, ele é um óleo que é rico em linalol, que é um composto químico que nos ajuda a produzir mais melatonina no corpo. Por isso que ele faz a gente relaxar e dormir mais. Porém, eu só consigo usar o lavanda na planta dos meus pés ou em algum cosmético, combinado a algum cosmético meu. Eu não consigo inalar o lavanda. Ele me agita. Se eu inalo um lavanda antes de eu dormir, ele me agita. Então, eu percebi que eu preciso do tangerina. Então, eu vou com lavanda na planta dos meus pés e um tangerina inalando. E aí eu consigo relaxar. Então, por isso também essa quantidade, né? Para a gente conseguir também sentir o que o meu corpo aceita mais, o que o meu corpo aceita menos. Tem gente que gosta mais dos cítricos, outros vão gostar mais dos amadeirados, outros gostam mais dos florais. E aí a gente consegue explorar uma casa inteira, né? Várias vidas, uma gota, uma comunidade, uma pessoa, uma comunidade por vez, tá? A gente não precisa ter pressa, né? A gente precisa levar os óleos essenciais para a maior quantidade de pessoas possíveis que a gente tiver ao nosso redor. Essa é a nossa missão, tá? Para a gente melhorar a vida das pessoas. E aí, pensando nisso, a Cris vai falar, então, essa primeira aula, né? Pensando no PIPES, então é isso que vocês têm que fazer, a lista de vocês e começar a usar o kit de vocês, que é muito importante o uso, porque vocês vão contar suas próprias histórias, né? Eu tenho a minha história com meu filho na parte respiratória, a Cris vai ter a história dela, que ela pode trazer para a gente, né, Cris? Antes de ela começar a falar, você conta a tua história, né? Meu filho tinha muitas crises respiratórias, eu consegui controlar as crises respiratórias dele com o Brief, tá? E com o passar do tempo hoje, o Brief, ele é um óleo que eu uso diariamente com o Pedro, porém nas crises eu substituí pelo Breu Branco, que ele se deu muito bem, e ele é um óleo vindo da Amazônia, da nossa Amazônia, né? E ele foi também usado muito em pacientes, alguns médicos que também fazem testes juntos com a doTERRA, cientistas médicos, né, testaram em pacientes que estavam pós-Covid com as crises respiratórias e melhorou bastante. E o meu filho tem asma, então eu comecei a usar e deu muito certo. Então, em crise, o Pedro usa muito o Breu Branco e o Brief, mas foi através dele. Aí depois a gente abre um leque, né? Aí depois vem Ricardo usando lavanda, eu com tangerina, o meu filho, o Vitor com lavanda, o meu enteado com limão, e por aí vai. Então, cada um se conectou com um, né? E não que a gente use só esses, mas são os nossos preferidos. E cada um vai ter história para contar. E para ter história para contar, vocês precisam usar. Essa é a verdade, tá? Então, é isso. Pipes, usar e aprender sobre os 12 óleos principais, que é o que a gente vai fazer hoje. Cris, te passo a palavra.
Depois você só me lembra como que é que eu compartilho a tela, tá? Para ir acompanhando. Ah, eu acho que eu tenho que te dar o host. Ai, será que vai parar Peraí, Cris. Aqui, ó. Já pus aqui. Vê se você... Quem pode... Todos. Vê se você consegue compartilhar. Tá. Não apareceu nada aqui para mim, não. Eu coloquei todos os participantes. Ó, quem pode compartilhar? Todos os participantes. Tá, mas aí eu busco aonde? No meio aí, não tem aquele verdinho? Clica dentro na tela, assim, tipo, Ah, faz um tá, no share screen. share screen. Isso aí. É, eu, eu tenho que procurar nos meus documentos? Aí procura aí onde que tá, né? No seu Ah, computador. tá, achei. Show? Foi, Cris. Estão vendo? Estamos. Sim. Tá. Ah, Thaisa, só para você saber, a gente pegou suas dicas de uso, tá? Para a gente passar por elas. Ah, tá. Não, e ficou um capricho, né? Ficou lindo. Você gostou? Adorei. Ó, aí, Então, Cris, eu vou te pedir uma atençãozinha na última, hum, na penúltima ou última para você não mostrar, tá? Porque vai mostrar, eu sempre coloco o login da Thais, então vem tá. só passa pelos olhos, porque aí vem umas informações muito Aham. pessoais da pessoa, e aí a gente não quer deixar isso gravado para todo mundo ver, né? É uma coisa muito pessoal da Thais. Não, tá bom. É, Então, Thaís, eu vou te contar a minha experiência, como que eu comecei na do Terra, né? Na verdade, há 2 anos e meio atrás, eu comecei uma prima minha me chamou para falar sobre os óleos essenciais e eu comprei somente o kit apresentação, tá? Eu queria só usar os óleos essenciais e ver qual que eram os benefícios, porque eu já vinha de 1 ano tomando medicação para dormir. E isso já me incomodava muito. E eu falava, gente, não tenho mais por que usar essas medicações, está me fazendo mal. Eu, assim, fiquei praticamente dependente da medicação. E como eu sempre estava ouvindo já falar dos óleos essenciais, eu falei, não, então eu vou comprar esse kit de apresentação, que eu achei que os 3 fossem, né, eram os principais, não conhecia esse mundo enorme que era do Terra, e eu comecei a usar o lavanda para dormir na sola dos meus pés, ou inalando mesmo, andava com ele na bolsa, e assim, na primeira noite eu já fiz o desmame da medicação, porque eu auto me medicava, não era o médico que tinha me orientado. Então, do mesmo jeito que eu comecei, eu parei. E aí, assim, olha, eu não fiquei mais sem. E aí, o Peppermint me ajudou muito na época da pandemia, porque como eu trabalho na área de saúde, né, a Lu também, a gente começou a colocar o Peppermint na máscara para ajudar a gente a melhorar a respiração. E o limão, que assim, acabou caindo na minha graça, porque eu gosto muito da parte de detox, de, né, eliminação né, toxinas no corpo, então o limão veio junto para acrescentar mesmo nessa parte desse kit que eu comprei. Mas aí a gente não consegue ficar somente com aquele kit, né? Aí eu queria conhecer mais, aí eu comecei a pesquisar muito, a procurar as indicações, e aí eu resolvi, depois desse tempo, aí que eu conheci os óleos essenciais, eu resolvi fazer o negócio. Então, o meu foi assim, foi inverso. Às vezes as pessoas começam com o negócio para depois começar a usar os óleos e gostar e ver os benefícios. Não, eu vi os benefícios, não tinha assim ideia do que era a empresa. E aí, quando eu comecei a usar os óleos e que eu vi que era maravilhoso, eu falei, não, então, peraí, eu preciso participar também do negócio, né? E aí foi onde eu comecei, me cadastrei, e aí eu e a Júnia começamos a trabalhar juntas, e daí para frente a gente não parou mais. Então, hoje eu faço do Terra, por enquanto, parcialmente, né? Querendo já logo fazer integral, mas hoje o mundo dos óleos essenciais faz parte da minha vida. Eu não cuido de nada aqui dentro da minha casa com medicamento, somente se não tiver jeito, se for algum caso, mas primeiro eu tento usar o óleo essencial. Se não melhorar, ou se precisar de um atendimento médico, aí sim eu procuro o médico. Mas tudo aqui são com os óleos essenciais. Tá? Então, aqui, ó, vou começar a falar dos 12 óleos. O lavanda,
né? Como eu falei, ele é para a gente dormir, para melhorar a ansiedade. Eu já tive uma experiência com queimadura no fogão, que eu queimei o braço e aí cresceu aquela bolha, então automaticamente eu já coloquei o lavanda e ele deixou aquela pele ali quietinha e depois ela murchou sem eu ter que fazer a raspagem, picadas de inseto e o equilíbrio emocional. Então, assim, o lavanda é aquele ansiolítico que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Eu tenho um resultado também muito bom com ele para pós-sol. Então, assim, se a gente queima bastante e, né, esquece ali que o sol tá muito forte, o lavanda diluído com o óleo de coco, ele ajuda bastante também a gente a melhorar essa sensação de ardência e de queimadura, tá? Então, para quem tem bruxismo também, né, às vezes a gente dorme, eu mesmo uso placa para dormir, quando a gente dorme, a gente não percebe que a gente está com uma mordida muito forte e acorda com dores aqui na articulação temporomandibular. Então, o lavanda também é excelente para que a gente consiga dormir relaxado sem fazer esse aperto da mandíbula. Ele pode ser usado aromático, né, interno e também para ingestão e na parte tópica também. O limão, como eu falei, eu uso ele como detox. Ele serve para limpeza do sistema digestivo, para azia, para refluxo. E eu gosto muito do limão na água, assim, eu ponho na garrafinha e vou tomando durante o dia. Então, me ajuda bastante assim na minha alimentação, na parte de detox, na parte de digestão também. Ele pode ser usado aromático, né? Pode ser usado interno e na parte tópica. Lembrando que todos os óleos cítricos precisam ter cuidado com o sol, porque eles são fotossensíveis, então é como se fosse a fruta mesmo. Então a gente tem que ter o cuidado de usar o óleo essencial cítrico de limão, de tangerina e se ficar exposto ao sol, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode me interromper. Vou passar para o Peppermint, né, que é um querido das vias respiratórias. Ele é muito bom para dar energia, para a gente ficar com mais disposição, tá? Dores de cabeça e enxaqueca, para asma e sinusite, perda de olfato. Então, assim, algumas pessoas da minha família tiveram Covid e eu, né, indicava o óleo essencial de Peppermint para voltar, né, a sentir o cheiro das coisas e melhorar mesmo as vias respiratórias. Para ressaca, febre e ondas de calor. Então, assim, no caso de febre, a gente pode passar, né, ou na nuca, ou em toda a coluna vertebral, para abaixar a febre e melhorar, né, aquele estágio que, às vezes, com medicação ou com um banho que a gente está acostumado a realizar, a febre, às vezes, não abaixa. E para ondas de calor também, às vezes, para quem está na menopausa, precisa sentir um pouco mais confortável, menos, né? Porque quando a gente tem onda de calor, a gente fica suando demais, fica naquele incômodo. Então, o Peppermint também ajuda bastante na menopausa. Ele pode ser usado aromático, interno e pode ser usado tópico também. A parte de ingestão, eu gosto muito de usar quando eu preciso que o meu intestino funcione. Então, eu já tive experiência que deu muito certo para tomar, assim, eu coloco uma gotinha na água e tomo, e eu percebi que, por ele ser estimulante, que o meu intestino funcionou bem melhor. Ele é muito bom também como enxaguante bucal, para mau hálito. Então, ele... E assim, ó, o lemon, ele junto com o peppermint para um enxaguante bucal, eu tive um relato de uma das consultoras que eu participei de uma aula, que ela fala que desde que ela tomou o lemon, o dentista dela relatou que ela não teve tártaro mais. Então, só por ela ingerir o lemon. Então, assim, ele já faz a limpeza também bucal, e aí ela não estava precisando mais fazer limpeza nos dentes, porque o tártaro não teve a produção mais ali. O Deep Blue é excelente para dor muscular, né, para as articulações, então ele é muito usado em artrose, em artrite, em lombalgia, em dor muscular mesmo, em contusão, às vezes a gente bate, né, em algum lugar que fica um hematoma ou que fica dolorido, ou mesmo uma torção. Então, o Deep Blue, ele é muito usado para essas áreas, tá? Ele tem o creme,
né, que pode ser usado diretamente na pele. Ele tem o Deep Blue Roll-On, que ele já vem diluído em óleo de coco, e ele tem também o óleo que é puro, tá? Então, assim, eu gosto muito, às vezes eu faço academia e chego, assim, um pouco dolorida, percebi que, às vezes, eu fiz, assim, alguma atividade que me lesionou ali, e antes que eu, né, tenha que ficar parada, eu já uso o Deep Blue no pós-treino ou no pré-treino também, para essas dores também. E ele é excelente também para dores do crescimento. Então, os nossos filhos, né, quando relatarem que estão, às vezes, sentindo uma dorzinha na perna, ou às vezes eles brincam muito, vai, né, nos aniversários dos colegas, e eu já tive o Theo, quando era menorzinho, ele falava muito que chegava com dor na perna, né, por causa de muitas brincadeiras. Então, o Deep Blue é excelente também para dores nas articulações, dores do crescimento, e aí a gente pode massagear o local que está com dor. O OnGuard é o óleo da imunidade, né? Ele evita doenças sazonais, a gente pode aplicar na sola dos pés ou pode fazer a inalação. Ele é excelente para dores de garganta, resfriado, gripe, e ele serve também para limpar algum local que a gente quer na nossa casa ou uma limpeza de algum lugar que a gente, né, tá ali por perto. Então, eu tenho o spray de OnGuard, eu gosto muito de passar nas minhas mãos entre um atendimento e outro. Às vezes, se eu não estou com o spray, eu uso o óleo essencial e passo, às vezes, com um paninho mesmo para limpar a mesa que eu estou sentada, ou o computador que eu uso, porque o meu posto de trabalho, às vezes, não é só meu, né? Então, eu preciso fazer aquela limpeza. E o OnGuard ele é muito usado, então, para evitar essas doenças sazonais, tá? Eu gosto de comentar que quando eu tenho dores de garganta e tosse, eu faço um xaropinho com OnGuard, coloco uma xicrinha com mel, eu coloco uma gotinha de OnGuard, uma de copaíba e 2 de limão, tá? Porque aí ele melhora muito, porque como ele é para melhorar o nosso sistema imunológico, o limão ele é desintoxicante, o copaíba anti-inflamatório, então eu faço tipo um xarope para melhorar a rouquidão, melhorar a tosse, melhorar a dor de garganta. E o OnGuard também, ele tem o laranja, então a gente também tem que ter cuidado com exposição ao sol. Ele pode ser usado aromático, pode ser ingerido e pode ser usado topicamente também. Vamos passar para o Brief. O Brief, ele também é parceiro do Peppermint, né? Porém, o Brief é um mix de óleos essenciais para melhorar as vias respiratórias. Então, ele tem hortelã-pimenta, ele tem eucalipto, melaleuca, limão, cardamomo, laurel e ravensara. Então, ele é um mix de óleos essenciais, quer dizer, ele é muito potente, né? Então, assim, sempre que às vezes, eu gosto de alternar muito para usar o Peppermint e o Brief para as vias respiratórias. Então, como eu uso máscara o dia todo, eu sempre estou usando um ou outro. Então, ele é muito indicado para pneumonia, para asma, alergia e sinusite, rinite, bronquite, né? Então, às vezes, quando a gente está congestionado, que a gente está né, já começando a ficar com as vias respiratórias comprometidas, o Brief também faz um papel muito importante para que a gente consiga respirar melhor e ter as nossas vias aéreas livres, tá? Ele pode ser usado aromático e pode ser usado tópico também. O Brief não pode ser ingerido. O melaleuca é um óleo muito usado, ele é antifúngico, antibacteriano, então ele é excelente para cortes, ferimentos, infecção de ouvido e garganta, acne e conjuntivite, caspas e piolho. Ele é excelente para o crescimento das unhas, para que ela fique forte, fique saudável e evitando também ter algum fungo, tá? Eu gosto muito do melaleuca também diluído, eu passo para o Theo porque ele está em época de já adquirir acne, espinha, então assim, ele não gosta muito, mas aí eu falo, passa a noite que no outro dia você lava o rosto, então assim, ele é muito secativo. Então, ele ajuda também nessa parte da acne para poder não desenvolver e ficar, né, com aquela pele de adolescente mesmo. E ele pode ser muito usado também na limpeza de pele. Então, a gente que costuma fazer limpeza de pele, ele serve para fazer melhor a extração dos comedões, que são os cravos, né? E ele serve também para usar com argila por ser secativo, então a gente vai finalizar uma limpeza de pele também
com a parte de usando melaleuca para que tudo aquilo que foi extraído, que foi mexido no rosto, pode ficar sequinho sem desenvolver tão rápido de novo. O melaleuca pode ser usado aromático, ele pode ser usado para ingestão e pode ser usado topicamente também. Assim, ó, uma dica né, que a Júnia usa, eu também uso, acho que a Lu também já usou, a gente tem um vidrinho de esmalte âmbar, a gente coloca 10 gotas de melaleuca, 10 gotas de cravo e completa com o óleo de coco e a gente passa antes de fazer as unhas, para fortalecer, evitar fungos, então você já pode levar para manicure. E aí você passa antes de aplicar o esmalte. Como é que é? O óleo de coco? É um vidrinho de esmalte, né? Âmbar. E aí você vai colocar 10 gotas de melaleuca, 10 gotas de cravo e completar com o óleo de coco. Completo. Isso, e aí você passa antes de esmaltar. Eu passo, às vezes, assim, eu tiro o meu esmalte para a unha respirar uns 2 dias antes de fazer a unha, e aí eu vou passando toda noite para ela ficar com a cutícula também tratada. Entendi. O Balance é um óleo muito gostoso, ele é um óleo que traz equilíbrio para as nossas emoções, ele melhora o nosso estresse, ansiedade, ansiedades, né, em alguma viagem, alteração de humor. Ele é muito bom para tranquilidade e meditação, raiva, medo. Ele é muito usado também para luto, tá? Quando a gente perde um ente querido, que a gente não tem aquela aceitação momentânea, né? Assim, de imediato a gente não aceita, não entende. Então, o Balance ele vem para organizar as nossas emoções. Eu gosto muito do Balance, eu uso ele às vezes como perfume, coloquei uma tampinha de roll-on nele, e eu vou passando, passo nos meus pulsos, passo atrás da orelha, passo no chakra do coração, aquele dia que eu sei que vai ser um dia bastante agitado, que eu tenho problemas para resolver, então eu já uso o Balance para equilibrar o que eu tenho que equilibrar e conseguir resolver tudo que eu preciso sem ter raiva, né? Sem ficar nervosa, sem alterar o meu humor para resolver situações que às vezes são muito difíceis. Então, e ele é muito gostoso. Ele pode ser usado aromático e tópico. O tangerina é um cítrico também que é muito querido, ele aumenta a nossa serotonina, então ele aumenta o nosso humor, ele aumenta a nossa alegria, ele é um óleo da motivação e da alegria e do bem-estar. E ele melhora a tristeza, irritabilidade, ele é muito bom para celulite e gordura localizada. Então, a gente pode pingar ele num óleo carreador ou num creme neutro e passar onde a gente, né, deseja que melhore a circulação, que melhore o aspecto da celulite, ou mesmo que reduza essa gordura localizada, ou se quem né, tem o costume de fazer uma massagem modeladora ou uma drenagem linfática, a gente pode levar para esteticista ou para fisioterapeuta usar naquela massagem que ela vai realizar com a gente, tá? Ele pode ser usado por inalação, internamente, que é a ingestão, e o tópico. O tangerina também é um cítrico, então a gente tem que ter o cuidado com a exposição ao sol, tá? E ele é muito saboroso na água também. Eu gosto muito de revezar o limão e o tangerina quando eu vou ingerir. O copaíba é um anti-inflamatório natural, ele é muito utilizado para dor, inflamação, câimbras, artrite, artrose, dores em geral, tá? Então, problemas no fígado, tendinite, então, assim, é um óleo que eu uso muito na minha área, né, como fisioterapeuta, então eu consigo indicar para as clientes também depois usarem em casa, ele pode ser usado por ingestão, então, colocar 2 gotinhas sublingual, excelente para melhorar o processo inflamatório de qualquer patologia que tenha, e também pode ser passado topicamente aonde está sentindo a dor, ou aonde precisa ser melhorado aquela patologia que está instalada ou nas articulações ou muscular também. O frankincense é o rei dos óleos, né? Ele é potencializador, ele é um óleo que ele é regenerador celular, então para a pele, para tratamento facial, ele é um óleo excelente. Ele é como o coringa, né, dos nossos óleos essenciais. Então ele nos acalma, traz sentimento de paz e bem-estar, foco,
atenção, ele é excelente para depressão, ele é muito usado para quem tem Alzheimer, para quem tem Parkinson. Então, como ele é regenerador celular, ele traz uma regeneração ali das células que precisam ser tratadas, tá? Pode ser usado em dor ciática, em lombalgia, dores nas costas ou de cabeça, e ele melhora o nosso sistema imunológico, tá? Então, ele é excelente, assim, é um óleo que precisa sempre ter na nossa cabeceira, porque é como se ele fosse, assim, o principal. A gente não sabe qual usar, a gente pode usar o frankincense, que ele vai resolver o nosso problema. Ô, Cris, eu quero complementar aqui sobre o frankincense. O frankincense, ele é espiritualmente, né? Ele é o óleo que Jesus ganhou. Na verdade, Jesus ganhou incenso, mirra e ouro, né? E o frankincense é um incenso. Frankincense é incenso em inglês, né? E por isso ele é muito ligado à espiritualidade, né, ao nosso encontro com o nosso divino, com o nosso Deus. Então, eu gosto sempre, quando eu vou à missa, ou quando eu vou fazer minhas orações, minhas meditações, de colocar uma gotinha do óleo essencial de frankincense no topo da minha cabeça, né, porque eu acredito nessa minha conexão com o meu divino e também porque ele é um óleo que traz uma concentração maior, né, nesse momento de espiritualidade. O Zengeste é o óleo da digestão, né? De tudo de estômago, ele resolve. Então, ele é o óleo do sistema digestivo para gases, azia, inchaço abdominal, refluxo, enjoo em viagem, cólon irritável, diarreia. A minha mãe hoje não está passando bem, o Zengeste já né, tive que providenciar para ela usar. Azia. Então, ele é aquele óleo para toda a parte nossa digestiva. E ele traz um conforto, ele traz melhora do nosso mal-estar. Então, ele é um óleo que precisa também estar com a gente. Até mesmo assim, eu usava muito Dramin quando eu precisava viajar e o Theo passar mal. Então, hoje, ele usa o Zengeste. Então, ele pode ser usado abdominal, né, embaixo do ventre também, ou ser inalado, né, pode usar topicamente e ingerido. Então, ele é, assim, excelente para essa parte de digestão, de refluxo, que a gente precisa ter mais conforto. E para finalizar, né, eu vou falar para vocês sobre o nosso difusor, que é importante a gente ter, porque a gente, né, tem do lado vários anos, é uma forma da gente usar os óleos essenciais, às vezes, do nosso lado, para trazer conforto, para trazer tranquilidade. Então, ou no trabalho para a gente usar, ou também no nosso conforto do lar, né, para a gente dormir tranquilo, para a gente entregar o nosso dia. Então, ele está ali fazendo o seu papel para a gente usar aromático. E a vantagem também do difusor é porque a gente, às vezes, pode usar 2 ou 3 óleos juntos para potencializar o resultado ou para fazer um blend para trazer aquilo, uma certa, como que eu vou falar? Para potencializar aquilo que a gente quer. Então, hoje eu quero dormir melhor, eu quero ter tranquilidade e eu quero não ter pensamentos negativos. Então, eu posso usar, por exemplo, o lavanda, eu posso usar o balance e posso pôr o frankincense. Então, o difusor ele traz esse conforto também da gente poder usar vários óleos juntos. Então, é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Uma Então, acho... viu, gente? Foi, a Thaisa foi. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Porque, assim, eu acho que esses 12 já dá a base para a gente entender do terra um pouco, né? Do significado do que eles vão trazer para nós. Eu acho que esses 12 são essenciais mesmo para tudo. Para iniciar, né? E aí você tendo isso anotado, Thais, lavanda, tal coisa, não sei o que, tal coisa, aí você consegue também identificar, porque na sua conversa com as pessoas, você vai ter de tudo, você vai ter pessoas que vão querer comprar um óleo só, você vai ter pessoas que sim, vão fazer conta e vão ver benefícios, porque tem mais, quer trabalhar outras opções, você vai ter pessoas que às vezes querem comprar todo o kit, mas não querem iniciar com muitos óleos, então tem de tudo, e a gente atende o cliente como ele quiser, né? Mas a gente tendo um conhecimento mais amplo, a gente consegue direcionar melhor, né, esse atendimento, né? Porque é o que eu falei para vocês.
o negócio, o pulo do gato está no pós-venda. É você fazer a pessoa usar. Uhum. Assim, não está muito tá dentro do assunto, porque é óleo, mas assim, eu ganhei o Citrus Bliss. Uhum. Queriam falar sobre ele, alguma coisa? Podemos falar. O Citrus Bliss, ele é um mix também, e ele vai ser um mix um mix cítrico, né? Eu uso muito. Quando eu não tô com tangerina, eu uso ele, sabe? Eu uso mais para o humor também, para essa parte. Tudo que é cítrico, a gente vai trabalhar mais o humor. Eu não sei se você já usou ele alguma vez em drenagem, Cris? Todos os cítricos são bons para circulação, né? Para essa parte de retenção de líquido, de celulite. Então, o Citrus Blues pode ser usado também. Tá, eu nunca usei, mas ele me veio na cabeça agora, porque eu pensei tipo nele, num Uhum. grapefruit, sabe? Sim, mas eles são muito parecidos. Eu tô até procurando aqui, se ele pode... Mas ele é um pouquinho mais adocicado, Ele é mais doce, sabe? vai É, mais pro lado de uma laranja, assim, não é? isso. Eu acho que é laranja doce, não é? Acho que eu não estou lembrando agora, mas eu acho que Tá com ele é cheiro mais. de laranja doce mesmo. Tá com Ó, cheiro de ele é laranja doce. laranja doce, limão, grapefruit, mandarim, Uhum. bergamota, tangerina, clementine e vanila, que é Nossa, a só tem óleo bom. só óleo bom, Só que é a vanila que é a... Ai, gente, esqueci, me fugiu. Baunilha. Baunilha, isso aí. é uma É, delícia. eu gosto muito de usar assim, sabe, Thaisa? Vai muito ao encontro dos cítricos mesmo. Então, eu gosto de usar ele topicamente, eu gosto de usar ele inalando, e aí, quando tô na falta do meu tangerina, eu já coloco ele até no meu sono, no difusor, tá? Um dia que você tá mais desanimada, sabe? Já inala ele logo de manhã, porque ele tem óleos bons aqui. E pode usar na drenagem também. Tem grapefruit, eu amo grapefruit na Uhum. só o grapefruit. Ele, então, com um monte aqui, com limão, com laranja. E aí, lembrando assim, né? Fez a drenagem, é interessante por ser um cítrico que você toma um banho em seguida, né? Por Uhum. conta de ser cítrico e de ser fotossensível, Uhum. tá? Lu, alguma dúvida? Gente, eu quero agradecer, então. Eu vou encerrar a gravação e aí depois a gente encerra entre a gente aqui, né? Eu quero agradecer o tempo de vocês. Então, foi uma aula que a gente pôde ver com um pouco mais aprofundado, de uma forma mais prática também, como que a gente pode usar esses 12 óleos, que é onde começa o nosso mundo de óleos essenciais, e é o que eu sempre falo. Se alguém te pergunta, eu tenho um óleo para isso. Mesmo que você não saiba, pode pesquisar, você vai sempre achar um óleo, você sempre vai achar algo para poder ajudar essa pessoa. Então, eu vou encerrando aqui. Um beijo para vocês e até a semana que vem, a próxima gravação, que a gente vai trazer outro tema também. Se eu não me engano, a gente vai falar de escritório virtual, que é também uma dificuldade para quem está começando, né? Entender. E vocês nos acompanhem e estejam com a gente. Um beijo para vocês. Agora eu não acho onde acaba, meu Deus. Ah, pronto. Achei. Tchau.